tudo bem? Estamos bem hoje? Então tá bom. Bom, para quem não conheço, meu nome é Alberto Gentil de Almeida Pedroso, eu sou juiz de direito da 8ª Vara Civil de Santo André, trabalhei 4 anos como juiz da Corregedoria e sou juiz da Corregedoria Permanente dos registros de imóveis lá de Santo André, né? Do primeiro e do segundo. E gosto um pouquinho, talvez aí um pouquinho de registro, trabalho com isso faz um tempinho. E hoje tem uma missão difícil, né? Falar de prova e teses que estão em torno do registro de imóveis. E eu vou tentar dar uma visão prática, né? Assim, eu gosto bastante de estudar direito, mas me incomoda muito estudar direito sueco-dinamarquês para aplicar em Bagdá, que é o que a gente faz, né? É onde a gente trabalha, é onde as coisas que a gente lê não funcionam exatamente do jeito que a gente aprende, né? E aí alguns cuidados práticos decorrem daí. E hoje eu vou fazer um convite para vocês, mas também vou aproveitar para fazer um sorteio. Porque se tem assim, eu tenho algumas predileções, nada aqui futebolística, nem de filhos, mas eu sou louco num bingo, eu adoro um bingo. Um bingo de hotel, de um navio é comigo mesmo. E eu trouxe um livro meu sobre prática no registro de imóveis, que saiu semana passada, que eu vou sortear um livro hoje. Então no final eu vou sortear um livro. Sei que o Roberto lá fora ele trouxe uns livros de registro de imóveis meus, que eu fiz em parceria com outro juiz que trabalha na Corregedoria Permanente aqui da capital. Ele é juiz auxiliar da 1ª Vara de Registros Públicos, que é o Dr. Ralph. E aí a gente pegou esses anos de prática e damásio e uma série de preparatórios e pós e fez um livrinho de registro imobiliário prático. 2 coisas só que eu vou abordar aqui de um jeito diferente, mas que eu acho que são bem legais no livro. Todos os atos de registro têm modelo de registro, todos eles. E eu fiz uma coisa que me deu muito trabalho, e eu contei com a ajuda de uma série de registradores e tabeliães, que foi fazer um checklist. O que eu fiz? Eu demorei vários meses para pegar todos os atos de registro e peguei todos os documentos indispensáveis para a realização de cada um dos atos. Ou seja, trabalhar com documento e prova. Então, se você pegar ali e der uma olhadinha e falar, como é que eu faço para, registrar uma incorporação imobiliária? E aí eu tenho um passo a passo dizendo o quê? É pessoa física ou jurídica empreendedor? Bom, se é jurídica, eu tenho que juntar esses documentos. Se é física, esses documentos. É uma prévia de qualificação quase do título, o que ajuda o profissional, o notário na hora da escritura e talvez o registrador para fazer aí algum tipo de checagem. O meu tema é um tema que convida a gente para trabalhar uma série de coisas. E eu vou pontuar aquilo que me parece mais relevante dentro de cada um dos aspectos que eu tenho para conduzir aqui o meu curto tempo de hoje, para a gente bater um papo. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que para mim é um prazer estar aqui. Eu tenho um carinho e respeito muito grande pelo professor Júlio, para mim é um prazer o convite recebido, e eu não estou aqui absolutamente porque eu sei mais do que ninguém que está aqui. O que nós sabemos são coisas diferentes, só isso. Isso não é nem bom e nem ruim, são só coisas diferentes. Então, vocês fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, não tem problema, eu estudo, depois a gente bate um papo e eu respondo. Se eu não souber nenhuma, aí eu vou ficar preocupado. O problema vai ser... Mas saber mais ou não, isso é irrelevante, né? Eu, quando me mudei de um apartamento para outro, um
tempo atrás, eu tinha que instalar o ar-condicionado. E é aquela coisa que você tem que acompanhar o serviço. Você não faz nada, você fica ali sentado, né? E eu não morava na casa, então não tinha nada. Eu fiquei sentado numa lata de tinta, esperando eles arrumarem o ar-condicionado. E aí, eles já chegaram atrasados, né? Eu já estava de terno esperando para ir para o fórum, assim, tipo, toda aquela dinâmica gostosa, num dia quente, tudo propício para você ficar feliz. Não tinha nem água, né? O apartamento ainda estava em reforma. E aí ele estava ali arrumando, né, o ar-condicionado, e ficava ele para o assistente, me dá uma chave, sei lá, de qualquer coisa. Aí pegava a chave, virava assim para o assistente dele, olhava para mim e falava assim, eu aposto que ele não sabe o que é essa chave WXH, e nem para que ela serve. E aí ele ia lá e apertava qualquer porcaria lá. Aí ele devolvia a chave, aí ele ia e pegava uma outra coisa, sei lá, agora eu preciso do parafuso não sei o quê. Eu acho que ele não sabe o que é o parafuso. E eu confesso, eu não tinha a menor ideia, nem do que era a chave, nem do que era a porcaria do parafuso. Aí ele falou, agora eu quero uma fita isolante. Ele falou, eu acho que essa ele sabe. Sabe. Aí uma hora eu virei para ele e falei assim, deixa eu falar uma coisa para você, meu bem. Eu não tenho a menor ideia do que é essa chave. Não tenho. Mas eu garanto que você também não tem a menor ideia do que é jurisdição e competência. E o que isso muda na sua vida? Nada, mas na minha, tudo. Eu sou melhor que ele? Não. Pior? Não. Só sabemos coisas diferentes. Só sabemos coisas diferentes. Então, a riqueza e a experiência prática de cada um talvez venha ajudar a enriquecer a singela exposição que eu tenho proposta para hoje. E dentro disso, eu vou começar falando um pouquinho da ideia de prova e o juiz, para que a gente possa começar a construir essa noção e levar para o extrajudicial de hoje. Eu tenho um respeito e um carinho muito grande pelos registros públicos de maneira geral e pelo extrajudicial. Eu tenho uma série de projetos pessoais que eu desenvolvo junto ao Colégio Notarial, à ARPEN, à ARISP, e que fazem aí com que eu cada dia compreenda um pouco mais, talvez aumente mais as minhas angústias diante dos problemas e tal. Mas vamos trabalhar um pouquinho com a ideia de prova e o juiz. Basicamente, pensando em processo, e todos nós trabalhamos com processo. Podemos optar pelo registro de imóveis, mas nascemos com o processo civil, direito civil, isso sempre, porque é matéria obrigatória na faculdade. Então tá bom. Então dentro dessa ideia, eu não sei, eu posso andar por aqui? Aqui atrapalha? O pessoal não? Tá tranquilo? Então tá bom. Porque às vezes tem isso, às vezes a gente vai em alguns lugares, você não pode sair daqui. O que para mim é difícil, tipo, se a pessoa falar, você não pode sair daqui, você não pode mexer a mão, eu olho e falo, Deus, me leva, porque eu não consigo ficar parado e sem mexer a mão, né? Então eu preciso de espaço, e nem é porque eu sou leonino, mas eu preciso de espaço para andar. E aí o que acontece? A gente sempre trabalhou com processo civil. Como é que funciona a prova e o processo civil? E como é que funciona essa relação de prova e juiz? E eu falo isso de uma maneira muito simples. Tem gente que vive de salário, tem gente que vive de brisa, não faz nada. E o juiz no processo, ele vive de prova. Ele vive de prova. E quando você distribui o ônus da prova, você tem o funcionamento e resolução do processo. E eu reconheço que se eu me voltar aos livros tradicionais, né, então vou a Liebman, vou ao professor Dinamarco, da USP, professor Eduardo Talamini, Cássio Scarpinella e assim por diante, eu vou chegar a qual conclusão? A prova se presta a aclarar a verdade dos fatos. Beleza? Verdade dos fatos. Legal. Só que a gente sabe que no processo não é assim que funciona. E isso tem uma repercussão importante para a extrajudicial. Por quê? Porque às vezes a verdade dos fatos não são passíveis de prova. Quantas vezes, acredito que a gente tem aqui muitos advogados, quantas vezes o cliente chegou e falou assim, olha, eu tenho um problema, e ele explica o problema para você. Aí você fala, acho que dá, acho que tem razão. Passa lá no meu escritório. Ele passa. Aí ele chega lá e começa. Você fala assim, bom, tudo bem, você falou que fez uma compra e venda, né? O contrato de compra e venda, ele fala, não, isso eu não tenho.
Você fala, tá, legal. Então, você tem um recibo que você pagou? Não, também não tenho. Você tem uma troca de e-mail, uma troca de WhatsApp? Ele fala, não tenho. Fala, vai ser difícil a gente ganhar assim. Mas se você que é meu advogado já não acredita em mim, vai ser complicado mesmo, né? Por quê? Porque você tem que provar. A ideia é essa. Quem alega, prova. É ônus de quem alega. E a parte contrária? A parte contrária vai provar fatos desconstitutivos, extintivos ou modificativos do direito. Evidente que nós temos algumas reformas processuais civis que não comportam apreciação aqui, mas que possibilitam a distribuição dinâmica do ônus da prova, que possibilitam o negócio jurídico processual, né? Inversão, só para não ficar tão vazio, a inversão dinâmica, o juiz identificando a dificuldade de um e a facilidade de outro, ele inverte, dizendo, olha, você prova isso, e você prova aquilo, né? Então, são situações em que você pode ter uma inversão. Rapidamente, 2 exemplos grosseiros, que nem precisariam de inversão legal, porque essa teoria espanhola já é adotada pelo STJ há muito tempo. Nada de incrível, nada de incrível. Mas, por exemplo, você tem uma cirurgia, e aí você descobre, dias depois, que deixaram uma agulha dentro de você. Aí você fala assim, prova. Você fala, não, meu bem, você não está entendendo. Eu estava dopado, anestesiado. Eu não tenho como largar uma agulha. Eu tenho que comprovar que uma agulha não é normal dentro do corpo. Uma gaze, um bisturi, não é o que se espera. Cabe à parte contrária, que realizou o ato cirúrgico, que tenha esse cuidado na demonstração de que o procedimento adotado foi adequado. Perfeito. Isso eu não precisava de inversão, mas eu tenho a inversão com a facilitação probatória. Mas o importante para mim é que eu posso ter a inversão também pactuada. As partes podem combinar o que cada um vai provar. Aí vocês podem estar pensando, nossa, mas ele está falando só de processo. O que isso vai gerar para o registro? Vocês querem ver? Eu posso ter vinculações probatórias para fixações, por exemplo, de retificações imobiliárias. Então eu estabeleço um negócio jurídico e dentro desse negócio jurídico de compra e venda, por exemplo, eu estabeleço que todos os custos relacionados à regularização, registro da área, sei lá, dependerão da atuação do comprador ou do vendedor, né? E aí, como isso vai funcionar? Será que eu tenho mecanismos para atendimento disso? Será que eu tenho as ferramentas para atendimento disso? Eu vou dizer uma coisa para vocês. As pessoas, elas acreditam que o Brasil é o país do futebol. Larga de ser trouxa. Nós tomamos 7-1 em casa, na semifinal da Copa, né? E as pessoas falam, não, foi uma vergonha, foi um desastre. Eu falei, imagina, foi um momento histórico. Não foi pra gente, mas pra alguém foi, tipo o povo alemão. Deve ter ficado super feliz. 7-1 na casa do outro. Não é verdade. Nós somos o país do contrato de gaveta. A gente é louco no contrato de gaveta. É um fetiche do brasileiro o contrato de gaveta. É quase igual 50 tons de cinza. Um fetiche sexual. As pessoas ficam loucas. Quem não fez um contratinho de gaveta um dia na vida vai fazer. A gente adora isso. E aí o que acontece? A gente é louco em quebrar o princípio da continuidade registrária, não é isso? Então lá, quem consta no registro? A. Quem pode onerar? Quem pode dispor? A. E aí o que acontece? A passa para B, que passa para C, que passa para D, que passa para E, que passa para... Aí um deles faz o quê? Procura vocês e fala, eu quero registrar isso aqui, eu sou o dono. E aí vocês, com toda a singeleza da informação, falam assim, não, você não é dono. Dono é quem consta no registro. Por quê? Porque o sistema brasileiro é um sistema híbrido, que exige instrumento mais registro, certo? Então essa é a ideia. Completamente diferente do sistema francês, né, no tocante à existência do instrumento como suficiente para transferência. E aqui nós temos um outro detalhe. O registro gera presunção relativa. Em princípio, o que consta lá é verdade. E se não for, prova para mim que não é. E essas são as relações que a gente vai começar a fazer hoje. Prova para mim que não é. Se fosse um sistema fechado, como é o sistema alemão, o que nós teríamos? O registro é absoluto.
O que consta lá é verdade. E se não for? Não é verdade. Você não está entendendo, eu sou alemão. Não tem não é verdade. Consta no registro, é verdade. Ele é dono. Não, não é. Não, ele é dono. E se não for? O Estado responde por isso. Porque ele gera uma presunção absoluta. E nós? Povo latino. Presunção é relativa, tipo, é o que está lá, né? Mas e se não for? A gente cancela, a gente muda, a gente retifica, certo? Mas isso depende de prova. E aí a atuação de vocês passa a ser importante, né? São as ferramentas e mecanismos a demonstrar que aquilo que consta no registro verdade não é. Mas não porque há uma má fé, mas porque não representa o espelho real. E o registro trabalha muito com essa noção. O registro de imóveis, ele trabalha com a ideia de realidade registral. O que significa? Significa que tudo que consta no registro deveria ser o que consta na vida real. Então, se eu tiver olhando um livro do registro de imóveis, eu estou olhando para ele, e eu não estou olhando para a rua, não estou. Alguém vira e fala assim, Gentil, o que nós temos nesse quarteirão, do lado par? Eu falo, beleza. Eu estou olhando só para baixo. Eu falo, olha, nós temos aqui um edifício comercial, 50 unidades, ao lado nós temos olha, aqui uma residência, temos uma residência, uma casa de 280 metros, pertencente Dona Maria Teresa, incrível, viúva, olha, né? Porque isso sempre acontece, os homens sempre vão antes que as mulheres, né? A gente não aguenta, né? Deus sabe disso, né? Não aguenta. Quantos viúvos vocês veem por aí? Muito poucos. E viúvas? Muitas viúvas. Lógico, né? A gente paga o pecado e fala, Deus, leva, já fiz o que eu tinha que fazer, né? Muitos viúvos, não, poucos. Muitas viúvas. Viúva Maria Teresa, tá bom, 280 metros, casa dela. E na próxima? Eu tenho uma praça. E depois eu tenho uma rua. É assim que funciona. Deveria ser assim. O que acontece? Quando a gente olha o registro de imóveis e ele não reflete a realidade fática, nós temos um desconforto na lei. Porque o que a lei quer é isso. Eu não preciso olhar para nada. Eu olho para o livro e te falo o que é que tem lá. E quando eu chegar lá, tem que acontecer o quê? Ter aquilo. Né? Tem que ter aquilo. Mas a gente não consegue. Muitas situações a gente não consegue ter isso. E são essas desconformidades que eu quero passar algumas reflexões para que a gente possa tentar compreender um pouquinho do nosso papel e de onde a gente chega dentro disso. O juiz corregedor permanente, que é um longa-manos do Corregedor-Geral da Justiça, que recebe tal atribuição após aprovação no Conselho Superior da Magistratura, estou pensando no modelo de São Paulo, então me permitam ficar dentro desse regramento de organização judiciária do Estado de São Paulo, mas faço aqui uma nota de rodapé. Cabe à legislação estadual e regramento administrativo de cada estado a composição e atuação administrativa, ok? Porque segundo a Constituição, artigo 236 da Constituição Federal, cabe ao Poder Judiciário a fiscalização da atividade extrajudicial. Então, na esfera administrativa, é o juiz corregedor permanente que exerce a fiscalização e o poder correcional diretamente, cabendo aí tanto a avocação dos expedientes como na esfera recursal a atuação do Corregedor-Geral da Justiça, tá bem? Então esse é o modelo que a gente tem. O juiz corregedor permanente, ele tem o dever de fiscalização e tem o poder correcional, em observância à atividade do tabelião, do notário, do registrador, ok? Bem, constatada essa inconsistência, o que eu tenho no registro não é o que eu tenho na prática. Como é que eu faço para resolver isso? Eu tenho ferramentas para a solução, inúmeras ferramentas. Eu vou falar rapidamente de uma ferramenta que
não digo só que me agrada, eu de fato vejo alguns problemas nela, mas é uma ferramenta de utilização profissional importante para vocês, muito importante. Qual? Nós tivemos em 22 de dezembro de 2016 a edição de uma medida provisória 759. Medida provisória 759. Eu vou fazer uma observação muito pequena, mas é um desabafo. Do mesmo jeito que eu franqueei as perguntas, aborrecimentos e desabafos também permitidos, eu vou dar o meu. É óbvio que a medida provisória é inconstitucional. Isso daí é ridículo. Segunda ano da faculdade, você mata. Por quê? Porque a medida provisória deve observar os requisitos e pressupostos do artigo 62 da Constituição Federal para sua edição. Relevância, temática, urgência. A medida provisória 759 alterou umas 20 leis. Tipo, não é possível que alguma coisa esteja tão urgente assim que você precisa mudar o panorama do país, né? Eu até acho que você precisa mudar o panorama do país, mas a gente precisa de mais uns 500 anos para fazer isso, né? Não é uma medida provisória que vai fazer isso, mas 22 de dezembro de 2016, tivemos essa alteração, medida provisória. Essa medida provisória foi convertida em 11 de julho de 2017 na Lei 13.465. Guardem esse número. Não é para jogar em lugar nenhum. Não, guardem. Grifem o número. Deixem ele piscando em caixa alta, sorriso maroto do lado. 13.465. Essa lei potencializou e proporcionou uma série de ferramentas para a regularização fundiária e legitimação de inúmeros institutos fundiários. A Lei 13.465 de 2017, ela trabalha com a criação do direito de laje, trabalha com a criação do condomínio de lotes, condomínio urbano simples, conjunto habitacional, regularização fundiária urbana de interesse específico ou social. Ela altera a possibilidade da uso capião extrajudicial, com algumas questõezinhas para a gente falar. Então é uma lei que fez uma grande transformação no sistema imobiliário. E acreditem, duas informações que vocês não podem sair daqui sem levar com vocês. A primeira informação: inúmeras das atividades estabelecidas na lei exigem procedimentos administrativos. E administrativos, eles ocorrem internamente dentro da municipalidade e procedimentos que correm perante o registro de imóveis da situação do imóvel. Ok? Então, isso é uma informação importantíssima para vocês terem. Importantíssimo. E a segunda grande informação é o fomento pela lei do trabalho de campo dos profissionais envolvidos com os institutos da 13.465. Esse trabalho de campo ele é feito por engenheiros, arquitetos, advogados, interessados. E eu vou falar um pouquinho dessa lei e de alguns institutos atrelados ao campo probatório dessa lei. Primeira coisa que a gente precisa falar da lei. A lei, ela surge, decorrente da medida provisória 759, mas ela surge com a necessidade, com o objetivo de legitimação de ocupação. A gente tem que ter esse viés. Mas onde está escrito tudo isso? Isso está no artigo 10. O artigo 10 da 13.465 traz os objetivos da lei. Os objetivos da REURB, da regularização fundiária urbana, carinhosamente chamada de REURB. E dentro dessa ideia de legitimação da ocupação,
é indispensável a identificação destes núcleos, e assim que a lei se refere, estes núcleos urbanos informais. O que seriam isso? São espaços ocupados de maneira desordenada e de maneira irregular, e esse irregular é lato sensu, pode ser de maneira clandestina, né? Eu posso ter aí uma ausência de regularização perante a municipalidade, ou eu tinha um projeto aprovado na municipalidade e ele não foi aplicado na prática, ou eu não tinha nenhuma dessas situações. Então, nós temos o quê? Um desconforto entre a situação fática e a legislação. E aí você fala, criei a REURB, regularização fundiária, a possibilidade de eu legitimar as ocupações. Só para também não ficar tão no vazio, as legitimações fundiárias, ou melhor, as legitimações de ocupação, elas ocorrem por duas espécies, legitimação fundiária e a legitimação de posse, tá certo? A legitimação de posse, ela regulariza e legitima a posse, e a legitimação fundiária, ela concede direito real, originário da propriedade. Então, e tudo isso acontece dentro do município, e vou encaixar vocês dentro disso. Vou encaixar vocês de maneira prática, profissional e econômica. Eu senti olhinhos brilhando no econômica, né? Que coisa gostosa, né? São palavras importantes, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso da seguinte forma. O município, ele é o responsável pela regularização dessas áreas. Tudo bem. O artigo 14 da lei estabelece quem são os legitimados para provocar o município. Para provocar o município a regularizar aquelas áreas. Mas entendam, esse expediente, ele se inicia com um requerimento apresentado por qualquer um dos interessados. Dentro dos legitimados, nós temos o próprio município, nós temos o Estado, a União, nós temos os empreendedores que não regularizaram à época o empreendimento, as associações de moradores. Posso pedir uma coisa? Uma aguinha? Valeu. E como advogados, como arquitetos, como engenheiros, como interessados, qual é a atuação que os senhores podem ter? De compreensão desses núcleos desorganizados, sem regularização junto ao registro de imóveis, para levantar dados no tocante à ocupação. Por que isso é importante? Porque a lei estabelece duas modalidades de regularização fundiária, por interesse específico ou interesse social. E como é que a lei traduz as modalidades de regularização fundiária? No artigo 13, o artigo 13 da lei fala: REURB S, que é REURB social, ocorre para as regularizações das áreas ocupadas por populações de baixa renda. Nós não temos conceito do que é a população de baixa renda. Conceito econômico. O direito não nos socorre nessa situação, mas é um conceito de economia. Normalmente, nos dados econômicos, para aqueles que recebem até 3 salários mínimos, renda familiar, população de baixa renda. Mas esse é um dado fechado? Um recebe 4, tem uma família que recebe 4, outro recebe 2, outro recebe 6. É claro que não, é um conceito aberto, mas que possibilita o enquadramento. Regularização fundiária social. Mas e se eu tiver qualquer outro tipo de ocupante, que não de baixa renda? Cabe regularização fundiária? Cabe. Regularização fundiária por interesse específico. Tá certo? O que muda na adoção de um sistema e de outro sistema? O que muda? O custeio muda. Diante de uma regularização fundiária de interesse social, que os senhores estejam atuando, e essa atuação exigirá o quê? Identificação da área. Qual é a área? É essa sala inteira? É metade da sala? Quem que ocupa? Vocês vão ter que catalogar quem ocupa. Tem um levantamento da área? Memorial descritivo? Tem planta? Vamos ter que desenvolver. Tudo isso se chama o quê? Prova.
Porque vocês vão ter que ir ao destinatário, que não é o juiz, é o município, mas que num passo à frente será o registrador de imóveis. Vocês vão ter que provar para eles que aquela área é identificada como uma área de ocupação ainda não regularizada, tá certo? Se for caracterizado como uma regularização fundiária de interesse social, qual é isso? E essa classificação é feita pelo município, cabe ao interessado indicar no seu pedido inicial se é interesse social ou específico. Mas o município tem até 180 dias para compreender se a qualificação, ele até diz, ela fala, se a classificação, esse é o termo da lei, se a classificação foi adequada. Se não foi adequada, ele pode reclassificar. Se não se enquadra de plano a regularização, ele já rejeita o pedido fundamentadamente. Nós estamos na esfera administrativa. Quanto vocês mexeram com o Poder Judiciário? Nada até agora? Zero. Vocês estão regularizando a área perante o município. O município então tem um trabalho de identificação, e eu estou sendo muito grosseiro, estou passando muito rápido, mas para que vocês entendam o corpo, a filosofia do sistema. Para mim é mais importante, né? É que vocês entendam a filosofia do sistema. Então vamos lá. Você tem a possibilidade de provocar a municipalidade identifica aquela área como passível de regularização. Faz uma demarcação urbanística de qual é a área, quem são os ocupantes, se ela seria de interesse específico social. E aí eu disse que isso muda, claro que muda. Se for de interesse social, o registro será gratuito. Há uma série de isenções. Elas estão no artigo 13, parágrafo 1º. São isenções que a lei oferece, em que não será cobrada a abertura de matrícula, não serão cobrados os emolumentos para o primeiro registro, para o direito de laje da regularização fundiária social, os atos de averbação, ou seja, eu tenho uma série de gratuidades ofertadas pela lei. Eu, por um dever acadêmico, tenho que dizer uma coisa, esse artigo também é inconstitucional. Assim como o artigo 98 do Código de Processo Civil, no inciso 10, quando ele fala da gratuidade dos emolumentos, também é inconstitucional. Vocês vão falar o quê? Por quê? Porque eu sou a favor de cobrar emolumento? Não, é indiferente. A questão não é ser a favor ou contra. A questão é que a gente exige formas para tantas coisas, né? Exige formas. E eu estou dando várias opiniões para que vocês tenham tudo isso armazenado, né? Porque vocês, eu sou juiz só de uma vara. E vocês são advogados do mundo, né? Do mundo. Hoje é você que está jogando a pedra, amanhã é você que está recebendo. Não é isso? E quando você recebe a pedra, o que você faz? Sei lá, dá uma lustrada, bota ela no mercado, joga em alguém também, vende, faz girar, né? Você pode chorar e pode vender lenço. Você tem que ver o que você vai fazer com isso, né? Mas por que ela é inconstitucional? Porque o STJ o STF, o Supremo Tribunal Federal, na ADIM 2604, já decidiu que a natureza jurídica dos emolumentos é de taxa. Se é taxa, é tributo. Se eu analisar o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal, ele vai dizer que todas as isenções a respeito de temas tributários exigem lei própria. E eu não vou nem dizer que é heterogêneo, porque a União não poderia conceder isenção de valor que é regrado pelo Estado, que é o que acontece com os emolumentos. Então nós temos dois pontos de inconstitucionalidade que são evidentes. Ah, mas Gentil, vai ser declarado? Sei lá, não tenho a menor ideia, não sou eu que voto. Mas que é. Você tem uma lei específica para ter dado essas isenções? Gente, o Código de Processo Civil, ele cuida de tudo. Não é lei específica. Né? De maneira até infame, o Código de Processo Civil estabelece quais são o início de uma audiência de conciliação, quando é que começa o outro. Ele diz que cada juízo tem que ter um oficial de justiça por juízo. Tipo, isso não é nada a ver com o processo, isso é procedimento, também é inconstitucional. Vai ser declarado? Sei lá, mas são algumas regrinhas que a gente teria que tomar cuidado. Não poderia, então, essas isenções do artigo 13, parágrafo 1º, terem sido concedidas como foram na Lei 13.465 de 2017. Diga. Boa. Pergunta boa. Ela me perguntou se a doação de faixa de terreno para abertura de rua à municipalidade
né? Se ela seria também objeto de dispensa de custeio. A questão aqui é a seguinte, a gente tem que dar uma olhadinha na lei de custas. Pergunta, né? Nós estamos falando do estado de São Paulo? Porque nós temos que, né, contextualizar essa primeira informação, porque isso muda conforme o estado, né? Mas a questão é a seguinte, o ente público, ele tem, sim, uma série de isenções. No caso da abertura, é uma delas. Nós temos, por exemplo, a hipótese da abertura de vias públicas no tocante aos parcelamentos do solo, que você tem os lotes e aberturas de vias públicas, em que as normas da Corregedoria, no capítulo 20 das normas de serviço da Corregedoria, estabelecem que o registrador faculta ao registrador a abertura de matrícula para as vias públicas. Eu particularmente acho que não deveria ser faculto, deverá. Por quê? Porque isso facilita o princípio da identificação e o princípio da especialidade objetiva. Porque, gente, eu vou confessar para vocês, as pessoas, tem muitos advogados, que trabalham basicamente com leitura de matrícula. Eles analisam matrículas de imóveis e fazem pareceres sobre a viabilidade ou não de realização de transações imobiliárias. Por quê? Porque é difícil ler matrícula. Difícil. E aí identificar essas áreas, se você não tiver abertura de matrícula, se você não tiver identificação do proprietário, elas são super complicadas. Mas a resposta é sim, tá? Não tem o custeio. Beleza? Diga. Queria aproveitar para voltar um pouquinho ali no REURB-E e o REURB-S. Até que ponto, depois de requerer ao poder público, no caso do município, a regularização, ele vai interferir na transmissão dessa propriedade depois de regularizado. Tá. Vou replicar a pergunta só porque a gente está fazendo e... A área total, a matrícula, ela está em nome de uma empresa. Tá. E aí o advogado, o engenheiro lá que representa a população daquela região requeriu. Abriu matrícula no nome de quem? No nome da empresa ou a prefeitura fez aquela justificação? Vamos lá. Seguinte, a pergunta dele a respeito de REURB tem a ver com a questão das aberturas de matrícula, com a existência do bem em nome de uma empresa, mas que não é a ocupante, seria mais ou menos isso, né? Eu vou respondendo, se faltar alguma coisa, sem embargo de declaração. E nem vai rolar uma litigância de má-fé no artigo 80 do Código de Processo Civil, hein? E ó que eu sou louco em meter uma litigância de má-fé, hein? Lá em Santo André é faca na caveira, não tem esses mimimi não, né? E vamos lá, acontece o seguinte, nas hipóteses de regularização fundiária, nós temos a seguinte situação: identificado pelo município que a área comporta a regularização, é feito um projeto, é feita a demarcação da área para identificar os ocupantes e as áreas ocupadas, tá certo? Em razão disso, e até eu ia chegar mais ou menos de um jeito ou de outro dentro do tema, isso foi falado para vocês? Estou contando alguma coisa que é uma piada repetida? Não? Então tá bom. Não? Então tá. Aí o que acontece? Uma vez feito todo o procedimento administrativo, e esse procedimento administrativo passa por uma série de setores dentro da municipalidade para identificação da área, dos ocupantes, identificação disso no registro de imóveis, né? Porque senão vai ter que ser aberta uma nova matrícula, né, para a regularização daquela área. Bom, encerrado o expediente administrativo na municipalidade, com o reconhecimento de que é o caso de regularização fundiária, a prefeitura ela emite, além deste memorial descritivo, do projeto de regularização, ela emite um documento chamado CRF, Certidão de Regularização Fundiária. Imagina que essa certidão de regularização fundiária, que pode ser de legitimação de posse, transmito a posse, ou legitimação fundiária, transmito a propriedade. Tá claro? Estou falando muito rápido? Não? Então tá bom. A prefeitura emite a CRC, mais o projeto de regularização. Você vai para o registro de imóveis com aqueles documentos. Porque os legitimados do artigo 14, todos eles, eu sou advogado da associação, fui eu que entrei com o pedido da prefeitura? Sim, sou eu que vou, se eu quiser, claro, apresentar no registro de imóveis. Ah, mas a prefeitura pode fazer isso de ofício? Pode, claro que pode.
Né? Ela vai fazer? Claro que não, está cheio de coisa para fazer, não vai fazer isso. Né? Vai lá, né? Teu interesse, corre atrás, mas ela deveria fazer também, tá? Você vai e abre, deixa eu só fechar. Você vai e abre, entrega no registro de imóveis. O registro de imóveis vai qualificar a CRF e os documentos apresentados para saber da viabilidade de abertura de matrícula e de regularização. Beleza. E aí o que acontece? Ele vai abrir uma nova matrícula para cada uma das áreas. Em nome de quem? Dos ocupantes indicados na CRF. Tá certo? Ah, mas sobrou uma área remanescente. Não há problema. A área remanescente ficará em poder, no teu exemplo, daquela empresa. E ponto final. Existiam garantias reais atreladas à matrícula mãe. Todas elas não estarão nas matrículas abertas de regularização, mas serão transpostas para a gleba restante. Por qual motivo? Porque a legitimação fundiária é modo originário de aquisição da propriedade. Tá certo? Diga. Tirar uma dúvida, se eu estiver errado, eu tenho acompanhado essa questão da REU. Tá. As prefeituras, muitas, não têm se interessado em dar seguimento à regulamentação. Nós temos muitos municípios que a realidade é que 80%, 70% são irregulares na regulamentação. E eu andei pesquisando, fui atrás para ver se advogados podem representar. E a informação que eu tive é que só o advogado da prefeitura que pode fazer a representação para pedir as regulamentações. Como é que fica nessa questão? Não, fica tranquilo. Pergunta boa. Eu gosto de pergunta boa quando a pergunta é fácil. Quando é muito difícil, aí fica difícil, né? Difícil. Aí, né? Mas a pergunta dele foi, bom, a legitimidade para promoção e para atuação, ela fica restrita ao advogado que é do município? Porque se o município não mostrar interesse, como é que funciona? Né? Bom, se vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhada no artigo 14 da 13465 de 2017, vocês vão verificar que as associações de moradores, os interessados, poderão promover. Eles precisam de advogado? Não, a lei não diz que precisa. Mas vamos combinar que você ter um técnico que tenha a compreensão de uma série de institutos jurídicos, inclusive para inicialmente já identificar qual é o instituto que será aplicado, é importante? Claro que é. Né? Claro que é importante. Então o advogado pode, e não o advogado do município? Claro que pode, pode representar e protocolar o pedido. E um detalhe, a lei diz o seguinte, que uma vez apresentado o pedido, você já apresenta indicando. Então, sei lá, uma REURB E ou uma REURB S, interesse específico ou social. Bom, o município tem 180 dias para dar prosseguimento. E dar prosseguimento é te dizer, não cabe por quê? A REURB. Cabe, mas não é nessa modalidade que você colocou. E se ela não falar nada em 180 dias? É o que diz a lei. O procedimento deve prosseguir com a classificação que você deu. Então, assim, temos ferramenta para andar com isso aí. Temos ferramenta para andar. E a atuação do advogado é importante. Só que eu vou te dar uma resposta que também é importante. A lei diz que é indispensável para a regularização o georreferenciamento da área. E aí eu vou te dar o problema da falta de interesse dos municípios. Do mesmo jeito que eu disse que eu sou juiz em Bagdá, eu reconheço que meu país é Bagdá. O que significa? Nós temos inúmeros municípios que são paupérrimos, né? Falta bastante, né? Não tem recurso. O georreferenciamento é caro. Você acha que ele vai fazer uma regularização de 80% da cidade? Ainda que ele deseje muito, que seja um sonho de consumo. Tipo o Palmeiras para ganhar um Mundial. Sabe, assim, precisamos de um Mundial, né? Então, aí o cara fala, eu quero regularizar tudo. Você tem bala para fazer? E aí a gente tem um entrave econômico, que é o mesmo entrave que decorre de uma mora do Estado, porque essa lei surge da mora do Estado. Se o Estado tivesse se preocupado com uma ocupação regular,
né, com a observância de preceitos constitucionais, de função social da propriedade, nós não teríamos o enquadramento urbanístico tão comprometido como nós temos hoje. Esse é o grande detalhe, gente. Isso é muito claro. Mas eu estou querendo introduzir a ideia de prova para vocês na atuação que vocês têm dentro disso, né? Mas não só na REURB, nós temos, por exemplo, os condomínios de lote, que não estavam previstos na lei anteriormente, de dúvida doutrinária profunda sobre a sua existência, de posição severa da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, inúmeros julgados na esfera jurisdicional do TJ e do STJ, dizendo o seguinte: não há condomínio de lote. Não é obrigatória a associação, a vinculação do proprietário do lote à associação de moradores. Com a consequência do quê? Não é obrigatório ficar pagando taxa de sabe lá o quê. Por quê? Porque eu não sou obrigado a me associar ao que eu não quero, certo? E aí é um embaraço prático. Você queria fechar a área, acesso restrito e tal, com um condomínio de lote, a legislação não tinha uma autorização clara, a jurisprudência não autorizava, era rígida, inclusive quanto à cobrança. O município, por meio de ato administrativo precário, falava: vai, fecha. E você fechava, quem é que paga ali? A iluminação, quem recolhe o lixo? A associação dos moradores. Beleza. Aí você fala: não, mas eu não vou me associar, não vou pagar. Aí como é que você faz? Você cria um impasse. E a lei? A lei mudou. 13.465, mudou. Hoje autoriza o condomínio de lote e diz que na ausência de regramento específico, aplica-se todo o sistema do condomínio edilício. Olha um mercado bom para vocês atuarem, né? De regularização. Obrigatório o quê? Por exemplo, se é obrigatório pagar? a associação. Você compra o imóvel, já existe a associação. Tá, mas eu não sou obrigado a pagar. Sou obrigado, direito constitucional. Onde está a sacada? O que mudou? Mudou é que agora você vai atrelar esse loteamento à existência de um condomínio, efetivamente. E aí, você vai me perguntar: bom, se eu fizer isso, vai ser obrigatório pagar? Eu vou falar: vai, agora vai. Tudo depende da roupagem jurídica que eu vou colocar. E isso cabe a vocês. No caso do condomínio. Claro. No caso de associação, não. É porque a associação... Então, mas é porque a fragilização da associação decorre de um fortalecimento do condomínio. Porque você não é obrigado a se associar a ninguém. Você é obrigado. E aí as pessoas falam: não, mas está averbado na matrícula que é uma associação de moradores. Ele já tinha ciência. Fala assim: e daí? Eu sou obrigado agora a me associar a quem eu não quero? Então tem que ser instituído Aí eu vou... Não, a lei faculta hoje a existência do condomínio de lote. Eu tenho como impor a condição do condomínio e, portanto, as cobranças e todas as demais situações decorrentes de um condomínio. Votação, né? Votação para quem está adimplente com as suas obrigações. Então, aí a gente tem toda uma construção, e isso depende de um trabalho probatório para que você identifique o condomínio e leve isso a registro. Então, olha a nossa aproximação da prova com o registro de imóveis, tá certo? São institutos novos, gente, são institutos novos, previstos numa lei que não tem 90 dias. Então, eu não vim aqui para falar de um negócio que acontece há 300 anos. Eu vim aqui para falar de algumas ideias que são novas, atuais, em que a dinâmica na colheita material da prova é indispensável por parte de alguém que tenha conhecimento técnico. O engenheiro pode fazer isso, claro, mas se ele tiver um advogado do lado, ajuda. Se tiver alguém que veio hoje aqui, ajuda, né? Vamos valorizar, nós estamos aqui. Conhecimento é uma coisa que nunca ocupa espaço. Por que isso? Porque você não vai virar para o engenheiro e falar: vai, analisa aí o espaço, né? Você vai falar: tá bom, o que você quer que eu faça? Vou medir? Tá bom, tá medido. Você tem que o quê? Falar assim: não, demonstra para mim a existência de lotes. Mostra para mim um padrão urbanístico aqui dentro. Mostra para mim qual é o espaço ocupado, como é que é fechado o local de acesso, como é que é o sistema de iluminação, como é que é o sistema de recolhimento de lixo. O que eu quero que ele faça? Indiretamente, subliminarmente, prova para mim que aqui tem um condomínio de lote. O termo lote é meio horroroso, né? Porque a doutrina, ela machuca um pouco.
e com razão, dizendo o seguinte, olha, não existe condomínio de lote, porque a ideia de lote é totalmente avessa a condomínio. Tipo, são duas coisas diferentes, porque lote está atrelado a parcelamento do solo, certo? E isso, parcelamento do solo, ela acaba ocorrendo com os loteamentos ou com as hipóteses de desmembramento. Então, é evidente que não dá para ser condomínio. Mas é uma expressão muito usual no mercado, muito usual, e a lei adotou uma expressão usual no mercado. Para falar um pouquinho ainda sobre essa ideia probatória, a gente tem a instituição do direito de laje. O direito de laje, ele pode ser aplicado para as hipóteses irregulares pretéritas, mas o direito de laje também pode ser devidamente utilizado para as ideias, para as lajes posteriores à lei. Tá? Eu vou aqui fazer vou jogar uma série de informações de série de institutos para a gente poder aproveitar e concentrar ao máximo o tempo que a gente tem. Mas o direito de laje, ele serve para a regularização do que aconteceu e serve para a regularização do que virá pela frente, certo? A instituição do direito de laje, a lei não diz isso, direito de laje é um direito real, incluído no 1225 do Código Civil. O direito de laje, ele pode ser instituído por instrumento público ou particular? Claro que ele pode, claro que ele pode. Instrumento particular, para as hipóteses de até 30 salários mínimos. E nas hipóteses em que a laje vale mais do que 30 salários mínimos? Artigo 108 do Código Civil, escritura pública, tá certo? E aí vocês podem falar o seguinte, mas e se for inferior a 30 salários mínimos e eu quiser também fazer por escritura pública? Eu posso? Claro que pode. Haverá um desconto na cobrança da escritura de 40%. Quando o ato é facultativo a ser realizado pelo tabelionato, né, você tem um desconto na cobrança de 40% na tabela, certo? Bom, instituir o direito de laje. E as transmissões desse direito de laje são possíveis? Claro que são. E como é que eu vou regrar a existência dessas lajes todas? Né? Como é que isso vai funcionar? Vai funcionar estabelecido por instrumento, por contrato previsto entre as partes. Mas, gente, eu não tenho contrato? Não tem, eu estou em Brasil é outra pegada, aqui a gente é latino, aqui a gente faz tudo de boca, a gente tem um negócio assim, uma coisa louca e tal, a gente tem papel, para com papel, então a gente não anota nada, a gente não escreve nada, né? E aí? A gente não tem uma resposta para isso. Eu vou usar, vou inventar a moda, mas a lei não traz. A lei fala o seguinte, contrato. Eu digo para vocês, e se não tiver contrato, como é que eu rego as despesas? Quem que paga? Quem vai pagar as despesas? Como é que isso vai funcionar? Não tem na lei. Equidade. Por ação judicial, o juiz vai determinar quem paga o quê, em que parcela. Porque é fácil você compreender que você tem a construção base e a laje. Lembrando que a laje pode ser em cima ou embaixo, né? Mas e se você tem a construção, a laje, a outra laje, a gente adora, imagina. Isso aqui é Brasil, meu bem. Pegada aqui é outra. Você tem 800 lajes. Como é que você faz para dividir isso daí? Quem que paga quanto? Né? Qual a proporção disso? Equidade. O juiz vai ter que decidir na prática. Mais uma dica. Uma vez provocado o Poder Judiciário para estabelecimento por equidade de quem paga o quê, e saindo da premissa que a decisão judicial transitada em julgado faz lei entre as partes, assim como acrescida como uma premissa maior ou menor, conforme a valoração de vocês, mas que a divisão, o rateio, não será em razão da pessoa, e sim em razão da área ocupada. Todo mundo enxerga isso? Pouco me importa se quem está lá é José, Maria, João, não dou a mínima, mas ele vai pagar X porque ele ocupa 2/3 da área, não é isso? Não interessa quem está lá, interessa o que ele ocupa, não é? Então, a meu ver, isso não está escrito em nenhum lugar, nós não temos isso na lei, na verdade não está escrito em nenhum lugar, mas eu escrevi o livro, né? Então está escrito. Cabe a verbação dessa sentença.
Claro. Por quê? Porque uma vez averbada essa sentença, você tem a publicidade dos termos em que ocorre o fracionamento, faz lei entre as partes. Então, exatamente, as partes que estão ali atreladas àquela situação jurídica irão se submeter ao que foi estabelecido para fins de pagamento. É uma forma de você resolver na prática isso, já que não foi estabelecido contrato entre as pessoas. E entendam, gente, se tem um instituto no direito que nasceu para dar errado, é o condomínio. O condomínio, direito civil. Conceitua para mim condomínio. Conceitua. Trata-se de um negócio jurídico estabelecido pelo capeta, que não funciona, que a gente sabe que dá confusão. É mais ou menos esse o conceito. Muda uma outra palavra e coloca o autor que você quiser. Por quê? Porque as pessoas elas não conseguem viver em sociedade. Elas adoram uma confusão no condomínio, não é? Adoram. Eu faço o que eu posso para não julgar processos de condomínio. E eu adoro sentenciar tudo. Entrou na sala, eu adoro dar uma sentença. Não, mas eu só vim juntada de subestabelecimento. Não, sentença. Juntada de sentença. Mas eu reconheço que não é legal você dar uma sentença em condomínio. Sabe por quê? Porque é mais uma ferramenta de fomento à discórdia lá dentro. Você deu a sentença, o cara que ganhou, ele tira férias. Ele finge no trabalho que ele está doente. Só para ficar em casa. Para fazer o quê? Fica andando aqui, ó a sentença aqui, ó. Ele encontra o zelador, ele fala, sabe a vizinha do 23? Perdeu. Processei ela. A justiça falou que ela está errada. Prédio antigo tem obituário no elevador. Vocês já viram isso? Isso é tudo, gente. Quem não tem isso, não sabe o que é viver. Está escrito lá, a vizinha do 104, 99 anos, menina moça, morreu. Missa de 7º dia. Então, o cara vai botar a sentença lá. Ele vai botar a sentença lá. Você ganhou a ação, mas você ganhou também um inimigo mortal. Tipo, se você parar em cima da faixa da garagem, o cara vai fotografar, vai jogar no grupo do condomínio, vai processar você. Se você deixar o lixo fora da lixeira, ele vai processar você. Então, assim, você vai criar um desconforto grande, né? Vocês acham que num ambiente desse você vai conseguir talvez num direito de laje, que às vezes foi instituído para a família, né? Papai, mamãe, filho mais velho, casou, faz em cima e tal. Mas aí mudou essa configuração. As pessoas já nem se falam direito. Você acha realmente que vai rolar? Não, vamos fazer um contrato? Atuação de vocês. Mas se vocês não conseguirem chegar a isso e for obrigatório uma ação judicial, lembrem, vamos averbar isso na matrícula. Por quê? Porque o direito de laje impõe, obriga a abertura de matrículas autônomas para cada uma da laje. E a gente adora ser lajento aqui, a gente é laje, né? Diga. Manda, pode falar. Primeiro, a resposta que o senhor deu sobre a matrícula independente da laje. Mas a pergunta prática é a seguinte: eu tenho uma casa e eu deixo um primo morando na minha... A gente sempre deixa um cunhado morando em cima, né? Sabe como é que é? Com esse princípio, é possível ele usufruir essa parte da laje? Não, ele nem precisa, ele é proprietário. É sério. É sério. O direito de laje é direito real. Direito real. Propriedade, ele é dono da laje. Pode dar uma olhadinha. Acréscimo no artigo 1510A ao 1510D. Direito de laje, ele é dono da laje. Dono. Ele pode alienar a laje? Pode. Ele pode doar a laje? Pode. Ele pode dispor? Ele pode dar em garantia a laje? Claro que ele pode. Matrícula própria. Então a pergunta é esse que está morando de favor. Ah, o que está morando de favor? Ele pode usufruir? Pode. Usufruir. Ele é um contrato, não tem nada. Entendi. Está de favor. Então ele pode usufruir e requerer uma abertura de uma laje especial. Bom, tá. Então a pergunta é assim: o cunhado está morando em cima, numa laje instituída formalmente, sem regularização quanto à abertura de matrícula. Ele pode se perpetuando no período suficiente para qualquer das modalidades de uso capião. Vamos pensar aí no artigo 183, Constituição Federal, 5 anos.
tá? Até 250 metros e tal, uso capião especial urbano, né? Eu acho que é o seguinte, a uso capião é modo originário de aquisição da propriedade e a sentença é uma sentença de natureza declaratória, certo? Ela declara uma situação jurídica constituída no registro de imóveis. Como hoje nós temos o direito real de laje, ele pode ser proprietário da laje? Pode, desde que tenha lá a saída independente, né? Ele pode. Eu pago. Ele fala o seguinte, tem até relógio de luz e água diferente aqui. Eu pago. E o quê? Meu cunhado quer briga com a minha irmã? Quer sair lá de baixo e subir? Não deixo, que ele não entra. Ó o ânimos domino aqui, na posse. Não deixa entrar, deixa entrar. E se ele faz barulho lá embaixo? Jogo água nele, jogo balde d'água nele. O cara, demonstração de domínio da coisa. Acho que pode. Acho que pode. Tá bom? Acho que vai. Eu não tenho a menor ideia do que eu estava falando. Não tenho noção nenhuma. Respondi, mas eu não tenho noção. O que eu estava falando? Vocês estão prestando atenção? Né? Não estão prestando atenção também? Né? Aí fica difícil. Tá bom. Tô brincando. Então assim, você pode averbar isso na matrícula, tá certo? Porque a gente sabe que briga de condomínio é complicado. As pessoas brigam mesmo, né? Imagina que isso, sonho de consumo, uma assembleia, você trabalha num condomínio e aí você vai para presidir uma assembleia. Qual é o sonho de consumo? Sonho. Você fala assim, putz, eu estou no melhor emprego e eu estou no melhor lugar. A assembleia do quê? Vaga de garagem. Sorteio de vaga. Pô, você quer a assembleia mais gostosa que essa? Né? Aquele cara que vai ficar com aquela vaga que tipo, o cara tem que sair do carro e empurrar o carro para ele poder entrar dentro da vaga, né? E para puxar, ele tem um gancho para puxar o carro, tipo aquela vaga sorteada. É um momento de alegria, é um momento de festa, né? Então assim, o que você tem que tentar fazer? Você tem que lutar muito para a composição de direitos. E essa composição de direitos é feita pelo advogado, mas para isso ele precisa ter ferramentas. E quais as ferramentas? O conhecimento da lei. É claro, é evidente que tem toda uma atuação aí de conciliação, de fomento a esse ajuste de vontade, que passa por uma habilidade e uma técnica do profissional. Mas não adianta nada ele entender tudo de conciliação e não entender nada da nova lei, porque ele não vai conseguir compor as duas situações. É mais uma ferramenta para você ter uma atuação melhor. Tá certo? Então, acho que isso é importante. E aí eu queria entrar para falar um pouquinho sobre a retificação imobiliária. Muito rápido, falar só do campo probatório da retificação imobiliária. No campo probatório da retificação imobiliária, o cuidado que a gente precisa ter é na compreensão do que se presta a uma retificação imobiliária. Gente, a ideia de retificação imobiliária, eu vou trabalhar com área, né? Porque tipo, eu não vou ficar falando de retificação imobiliária porque mudou logradouro. A gente adora mudar o nome de rua, né? Se você não sabe como é que funciona isso no Brasil, você não é brasileiro. A gente adora mudar o nome da ponte. Não, mas aquela ponte você já conhecia, ela já existe. A gente muda o nome. A gente muda o nome da rua. A gente muda o nome da praça. Em princípio, tudo isso autoriza a retificação imobiliária, sabiam? Por quê? Porque mudou um dado identificativo da especialidade objetiva. Você fazia divisa com a Praça Bento, e agora você faz divisa com a Praça José. Então, tudo. Mas vamos pensar em área. Para mim é importante a área. A ideia de retificação imobiliária, ela se presta a ajuste de uma desconformidade. Ou seja, o registro de imóveis não reflete a realidade fática, mas isso decorre de uma imperfeição no tocante aos atos praticados. Exemplo, você tem uma matrícula que consta 500 metros, só que quando você foi medir não tem 500, tem 480, ou tem 600. Cabe retificação de área? Cabe, claro que cabe. E se não houver impugnação, se ela não se tornar conflituosa, essa retificação será administrativa. Ah, mas e se tiver litígio?
A retificação imobiliária cabe? Cabe, mas será judicial. Indispensabilidade de perito, de descrição da área, mas eu vou dar uma dica prática para vocês. A ideia de retificação de área é a retificação intramuros. É aquela que, tipo, é essa sala aqui. Olha lá. Essa sala aqui tem quanto? Tem 500 metros. Tá bom. Ah, não tem 500, ela tem 600. Mas ela foi registrada como 500. Cabe retificação? Cabe. Você não está mudando absolutamente nenhuma realidade, mas há um dado imperfeito, que é objeto de procedimento administrativo próprio. Diga, doutor, você vai falar alguma coisa? Não? Sim? Eu gostaria de saber se haveria possibilidade de responsabilizar o registro de imóvel pela existência de planta que não tem as medidas dos lotes aprovados. Tá, vamos lá. Não tem o número do lote. Tá. Posso só fechar essa? Eu já mato, tá? Então, aí, tudo bem. Nós temos aqui uma área, 500 metros. Mas não é verdade. O registro de imóveis está aparecendo 500, mas não são 500, são 600. São 600. Eu posso retificar? Posso. Um cuidado que eu gostaria de destacar para vocês é o seguinte, é óbvio que isso depende de prova. Você vai fazer um levantamento por meio de profissional habilitado, vai contar com a aquiescência dos confrontantes, tá certo? Só que tem um detalhe, o Ministério Público tem uma posição, eu sei a que ela se presta na prática, mas ela não tem amparo legal e ela não é recebida pelo Poder Judiciário, né? Que é a seguinte, o Ministério Público normalmente tem uma preocupação com a porcentagem de ganho da área. Em que sentido? Sei lá, é mais de 20% que você quer retificar? Ah, então não pode, deve ter alguma coisa errada aqui. Pô, ninguém erra uma área em 20%, ou 30%. Uma coisa é você ter um ajuste mínimo de 10%, 5%, 8%. Agora, de 30% de uma área, não pode. Só que nós temos inúmeros julgados do STJ que dizem o seguinte, olha, pouco importa qual é a porcentagem de aumento ou de diminuição. O que importa é a necessidade de ajuste da realidade. Há uma imperfeição. É claro que eu entendo a preocupação do Ministério Público, mas a preocupação do Ministério Público depende de prova. Qual é a preocupação dele? A preocupação dele são com possíveis burlas de outros institutos na modalidade de regularização. Ou seja, você tem 500 metros e sempre teve, mas passou a usufruir dos 100 metros do lado. E aí o que acontece? Você deveria entrar com uma ação de usucapião dos 100 metros do lado. Pode até ser extrajudicial, se você contar com a aquiescência de todo mundo, nem que seja no silêncio, né? Porque hoje a lei mudou, o 216A foi alterado pela Lei 13.465. Antes dizia que todo mundo tinha que concordar expressamente para usucapião extrajudicial. E hoje? Silêncio circunstanciado, 111 do Código Civil. Notifiquei, você não falou nada, presumo que você concordou, segue, pronto. O que acontece? Você deveria entrar como usucapião. Porque não é que você sempre teve 500 metros e no registro estava errado. Você sempre teve 500 metros e no registro estava certo. Mas você quer botar 100 metros na conta. Isso aqui é usucapião. Então eu entendo, falo assim, pô, não é possível. Pô, o cara erra por 100 metros. Não dá. A coisa é ele errar por pouco. Só dá né? que você está querendo acontecer, né? Mas é que aí tá. É porque a retificação não se presta a crescer. Ela se presta a regularizar uma desconformidade que já existia. No caso do seu imóvel já está, por exemplo, você já até morou e... Por isso que eu falei, intramuros. A retificação é intramuros. Quanto tem isso aqui, essa área aqui? Sei lá, tem 600. Mas no registro conta que tem 400. Cabe retificação? Claro, porque a área continua igual, ela sempre foi aquela. Você tem um desajuste para ser ajustado, para ser conformado e tal. Que é diferente desses 100 metros da usucapião, completamente. Não, você está querendo, né, dar uma adoção à brasileira aqui. Você quer puxar o 100 para você. Não cabe, usucapião. Ou você faz o quê? Você comprou um pedaço do imóvel do vizinho. Comprou. E você comprou como? Do jeito que o brasileiro gosta. Contrato de gaveta. Né? Então você passou metade do fundo do terreno dele para você. Você teve que murar isso. Você murou, tal, não sei o quê. Beleza. E aí? Você vai lá no registro de imóvel, 500 metros. Mas você comprou mais 150. E aí você fala que não, eu quero uma retificação. Né? Mais rápida, mais prática, mais barata, não sei o quê. 500 metros,
Agora tem 650. Pronto. Né? Não, o cartório não deve fazer, ele não pode fazer. Não pode. Mas entendam, gente, entendam. Tudo isso depende de prova. E agora, fazendo toda essa transposição, quem vem sendo o nosso destinatário nas minhas últimas explicações? O registrador. Ele pode ser destinatário da prova? Claro. Feita por quem? Por vocês. É evidente, gente, que eu dei um exemplo de flagrante burla. Né? Você aí tentou uma legitimação de uma compra e venda por regularização. Isso decorre de sonegação tributária. Tem uma série de coisas. Não pode ser feito. Mas o que eu estou te dizendo, o que eu estou assim, expondo um pouquinho, é que às vezes na dinâmica fática é complicado enxergar isso. É muito complicado, é duro enxergar isso, é difícil. Ainda mais quando você imagina que isso aconteceu há 20 anos atrás. Talvez o cara que esteja lá nem tenha se vendo que comprou esses 150 metros. Quando ele chegou lá, ele falou, é essa aqui. Eu falei, tá bom. Aí ele foi e comprou. Aí quando ele foi medir, ele falou, nossa, mas não tem 500 metros, tem 700. Aí vai entrar com uma retificação. Então, eu não estou nem dizendo que é por má fé. Vocês entenderam? Pode até não ser. Pode ser, claro, mas pode ser que não. Tá certo? Também uma questão de prova na retificação. E aí a pergunta do doutor. Ele falou o seguinte, olha, imagine que nós temos, e o senhor me corrige, hein, se não for exatamente isso. Vamos imaginar que a gente tem no registro de um loteamento as áreas delimitadas sem identificação do número de lotes. Não é isso? Não? Identificação do número de lotes sem as medidas do lote. Tá, eu tenho então... Então tem a gleba. Então, perfeito. É que a gleba é o todo, e aí eu tenho os lotes, mas eu não tenho a metragem de cada um deles, certo? Eu garanto para o senhor que isso deve ter acontecido há muito tempo atrás. 54. Por que será que eu sei, né? Gente, porque mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Aí, nós vamos nos preocupar com alguns dados importantes. Primeiro, a responsabilidade é do registrador. Tá bom. Eu vou dizer uma coisa. Artigo 22 da 8935 de 94. O registrador só vai responder pelos atos que ele praticou. Se ele falar o seguinte, ó, isso aqui é de 54, eu cheguei em 2010, você não acha, meu bem, que eu vou responder, né? Não foi eu que fiz. Não tem menor cabimento ele responder. Não tem. Não seria razoável. Eu acho que não daria. Ele não tem culpa. Porque não foi ele que fez. Certo? Aconteceu há 60 anos atrás. Ah, mas lá tinha que ter sido apurado. E as pessoas que compraram? Podiam também ter olhado o que estavam comprando. Há uma responsabilidade do empreendedor porque não observou a especialidade objetiva? Claro que há. Evidente. Né? O que acontece é o seguinte, eu acho que a responsabilidade por uma falha, e aí na observância, no tocante a parcelamento do solo, na lei de parcelamento do solo, registro especial, artigo 18 da lei, tá certo? Mas, havendo uma falha, é passível de responsabilização, seja uma responsabilização do empreendedor, seja do registrador, que talvez tenha deixado ingressar um título sem a devida qualificação, ok? Ele pode responder por isso? Pode. Mas imaginando que ele está lá ainda, né? Uma série de coisas. Acho que há 54 anos atrás, dificilmente seja ele que esteja lá. Acho que não é ele. Não dá para eu virar para o titular agora e falar, ó, a responsabilidade é sua. Fala, pelo quê? Por algo que aconteceu aqui, você não estava nem nascido. Nem nascido. Mas é você que vai pagar. Não é razoável. Eu não acho razoável. Não daria. Não tem previsão legal para isso. E tem uma série de precedentes do STJ em sentido contrário, para também não achar que eu estou falando assim de qualquer jeito. O que eu acho é o seguinte, nós vamos ter um problema de regularização da área. O problema é que são milhares de lotes. Sim. E a individualização de cada um. O pessoal está deixando de regularizar um pouquinho. Mas é o que tem que ser feito, né? Assim, infelizmente... A história é mais complexa. Não, eu sei, mas assim... Antes era um município que abrangia 3 municípios. Sim. Subdividiu 2 municípios, abrange. Então, o registro agora abrange outros 2. Então, tem dois deles. Depois, dividiu. E a coisa, então? Não, claro, a gente tem aí 2, 3 municípios, talvez a gente tenha mais de um registro de imóveis,
né? Porque, exatamente, pela circunscrição imobiliária, mas assim... mas assim, estou sendo muito franco com o senhor, nós temos duas saídas para isso. Na verdade, a saída mais confortável é a utilização da regularização fundiária mesmo, né? É aproveitar um pouquinho da lei 13.465 e tentar identificar com demarcação urbanística e a necessidade daí, uma vez feito todo o processo perante a municipalidade, a abertura de matrícula. E aí eu vou ser muito duro no que eu vou falar. Tipo assim, isso é rápido? Eu vou falar, não, não é. Isso é demorado? Mas se as pessoas não tivessem sido descuidadas lá atrás, elas não estariam enfrentando o problema aqui na frente. Ah, mas não fui eu que fiz isso. Tudo bem, mas você comprou da pessoa, você recebeu da pessoa. É difícil, mas sabe, a lei já é bem flexível. Vai demorar? Lógico que vai, porque é trabalhoso para qualquer um identificar tudo isso. Mas você vai abrir matrícula para cada uma delas e tal, e eu acho até que tem interesse sim do município nesse sentido, porque uma vez legitimando tudo isso com as propriedades adequadas, a gente vai ter cadastro municipal, vai ter um fomento de cobrança tributária legítima, que vai, talvez, não pode? O município já está cobrando desde sempre. Sim, mas ele pode cobrar, uma vez que ele regularizar, né? Mesmo não regularizado, ele tem que cobrar. Não, mas pode. Mas isso aí é ele. Então eu acho que tem que promover uma ação civil pública contra o município, porque ele não tem direito de achar que é relevante ou irrelevante cobrar a carga tributária, porque ele prejudica todos os outros. Então eu acho que o Ministério Público deveria entrar com uma ação civil pública duríssima, muito forte, uma ação de improbidade administrativa, porque o que a gente espera do Estado é responsabilidade, e ele não está tendo. Então eu acho que não tem nem o que ficar, mas não está cobrando. Ué, então vai cobrar. Ele não tem essa faculdade. Não vou cobrar, isso aqui está muito difícil. Não, vou cuidar de saúde. Não, gente, saúde, idoso, mas pelo amor de Deus, saúde, idoso, não, larga, não vou cuidar. Ele não tem essa opção, não é a faculdade dele, não é direito indisponível. Eu acho que não dá. Diga, o senhor ia falar alguma coisa, doutor? Manda. Quase em relação a isso aí, Você falou que são municípios diferentes e de 54 anos. Um dos registradores seria responsável, por exemplo, ele vai regularizar agora. E tem registro no município, tem no outro. É possível destinar? É possível. A lei prevê as hipóteses em que a área a ser regularizada pertença a circunscrições imobiliárias diversas, tá certo? Então, é possível, mas eu vou ter que regularizar em todas elas. Isso não tem como, porque o registro de imóvel competente é esse, você vai ter que regularizar os lotes a que compete a sua circunscrição imobiliária. Não, o que eu queria só confirmar é isso. Se pode ser num registro só, num município só. Não pode, porque as áreas são de municípios distintos hoje, né? Então eles até têm competências, não dá. Se eu tenho municípios diferentes, registro de imóveis diferentes, competências diferentes, regularizo cada... Gente, não é fácil. Vai falar, não é fácil? Não é fácil. É difícil? É difícil. Cobra para isso, o trabalho é difícil, vai lá e trabalha, ganha, cobra. Assim que funciona, o trabalho de vocês é esse, né? Mas a gente tem que fazer funcionar. A ideia é essa. Diga. E os emolumentos, nesse caso de regularização em várias serventias? Vai ser cobrado. Certo, mas Os emolumentos são iguais. ele vai ser cobrado proporcional ou integral em cada serventia, por exemplo? Não. Seria... O que eu regularizei no cartório de registro de imóveis A, eu pago emolumentos para A. O que eu regularizei... Da área que foi registrada lá. Referente à área. Lógico, da área que foi registrada lá. É que a gente tem que lembrar o seguinte, se for REURB social, não tem a cobrança de emolumentos. Nós estamos falando de REURB E, de interesse específico, loteamento bacana, casa, piscina, churrasqueira, não sei o quê, um monte de lugar irregular. Cabe regularização? Cabe. Vai ter emolumentos? Óbvio. Eu vou pagar para quem? Para o registro de imóveis da circunscrição imobiliária competente. Mas antes era de um só, agora são de dois. Pena para aquele que tinha tudo. Não tem o que fazer, certo? Tranquilo? Tudo bem? Diga. A prova, que é feita a prova da área real no registro de imóveis. Imagina que deve Já o referenciamento. ter uma planta, Vou fazer. feito pelo agrimensor,
Exatamente. Eu vou fazer georreferenciamento, eu vou ter uma planta, a prefeitura vai fazer uma demarcação urbanística, ou seja, eu tenho um trabalho muito próximo aí com o setor técnico, né? Engenharia, arquiteto. Ah, mas eu não vou fazer, eu já vou levar tudo pronto. Tudo bem, então a senhora vai montar uma equipe. Eu, advogada, vou ter eu trabalho com um agrimensor, eu trabalho com um engenheiro, e tudo isso é um custo que vai ser incluído no valor que vai ser cobrado do cliente. Fala assim, olha, eu faço tudo, mas eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Né? E como é que funciona? Funciona dessa forma. Eu tenho um X de valor e cobro dessa forma. É isso que ia acontecer. Respondi ou não? Respondi? Tá bom. Então tá bom. Gente, seguinte. Eu queria fazer o sorteio do livro. Posso? Posso. Né? Porque assim, você vê, é engraçado, a gente brincou, meio-dia. Para mim foi rápido, pelo menos. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu sei que a gente tem um pessoal longe, mas eu vou fazer com o pessoal que prestigiou aqui, né? Eu vou fazer um convite para vocês também. Tem alguns cursos de pós-graduação, em parceria com o professor Júlio, em notarial e registral eu estou fazendo, e a gente vai abrir um em Jacareí, aqui pertinho, né? Dá 50 minutos. Dentre outros que a gente está montando. Então, se vocês tiverem interesse, gostarem da área e de alguma forma eu puder ajudar, para mim vai ser um prazer. Tem alguém que faz aniversário hoje? Não. Então tá bom. Então eu vou pensar numa data. No mês tem. No mês tem? Mas pelo jeito no mês tem, tipo, tem vários, aí não me adianta. No mês tem, né? Tem alguém que faz 9 de agosto? Não? Eu faço. Por isso que eu perguntei. Você quer ver se eu me identificava com alguém assim. Então, semana que vem alguém faz? Semana que vem faz, doutor? Então, eu antecipo pelo menos a minha parte, o meu presente de aniversário. Tá bem? O doutor faz aniversário semana que vem, eu vou deixar aqui um livro com ele. Doutor. Claro, faço com o maior prazer. Gente, a minha ideia aqui era mostrar a importância do direito e a concretização da prova para a legitimação desses direitos. Isso não é fácil, isso não é rápido e por vezes isso é custoso. Mas ao mesmo tempo que isso é custoso, acreditem no que eu vou falar, é profundamente prazeroso, e não estou falando agora de uma questão econômica, estou falando de uma questão pessoal, a gente poder fazer a diferença na vida dos outros, né? Com aquilo que a gente ama fazer. Eu espero realmente que vocês possam fazer a diferença na vida dos outros. E eu espero de maneira realmente sensível que eu de alguma forma possa ter acrescentado alguma coisa na trajetória de vocês. E desejo para vocês um ótimo evento. Muito obrigado por me receber aqui e até uma próxima oportunidade, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, também foi muito especial o trabalho de todo mundo, congresso maravilhoso, organização incrível, pessoal super atencioso e preocupado com o tema. Eu acho que discutir um pouquinho direito aplicado, com a legislação, tudo acadêmico que a gente tem. Eu vim aqui e me senti muito convite e espero ter acrescentado coisa na vida das pessoas. Muito obrigado, gente.